inglês e agora, ao vivo, Kamala Harris falando. Vai você, Luca Bassani. Para energizar, para organizar e para mobilizar. Para registrar as pessoas a votar, para levá-los às urnas e para continuar a lutar pelo futuro do nosso país e do nosso povo precisam, merecem. E nós sabemos que quando nós nos organizamos, montanhas se movem. Quando nós nos mobilizamos, nações mudam. E quando nós votamos, nós fazemos a história. Então, nos deixe continuar a lutar com otimismo, com fé e com esperança, porque quando nós lutamos, nós ganhamos. Deus abençoe vocês e abençoe os Estados Unidos da América. Deus abençoe a todos. Muito bem, nós estamos aqui hoje, então, o Luca Bassani entrou, vai ficar conosco nesse debate e se juntar aos demais debatedores do programa de hoje. Hoje estão comigo Raquel Galinatti, Guilherme Mendes, Cristiano Vilela e Henrique Kriegner. Estão aí conosco também o Luca Bassani, que entra aqui, estava traduzindo há pouco, e vai entrar debatendo conosco. Luca, você está conosco? Qual o efeito da entrada de Kamala Harris nesta eleição? Provavelmente já não é irreversível, ela será a mesma candidata que substituirá Joe Biden. No momento em que são 19 horas e 6 minutos em Munique, 14 horas e 6 minutos aqui, você de sua confortável biblioteca, qual a sua avaliação, qual a sua experiência do impacto dessa eleição, a entrada de Kamala Harris no lugar de Joe Biden? Boa tarde a você, Capeza, aos nossos debatedores e todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. De fato, parece irreversível a candidatura de Kamala Harris à Casa Branca nas próximas eleições americanas em novembro desse ano. Inclusive, a entrada dela, o que causou, energizou o Partido Democrata, que estava muito cabisbaixo, já estava ciente da derrota, utilizando como exemplo o mau desempenho de Joe Biden perante o debate que teve, perante também a cúpula da OTAN que sediou em Washington. Então, a presença de uma liderança mais jovem, uma mulher que se articula melhor, que tem uma experiência também no setor da Procuradoria de um Estado, então tem essa experiência também no aspecto jurídico, no aspecto criminal. Ela tem utilizado muitos desses elementos para falar ao seu público inicialmente, não tendo um discurso muito abrangente para os eleitores indecisos, algo que precisará ser ajustado e alterado ao longo do tempo. Então a gente vê que nesses 3 discursos que ela fez, anteontem, ontem e hoje, é tudo muito parecido, falando sobre os direitos reprodutivos das mulheres, questões relacionadas ao aborto e também a restrição à venda de armas, que nos Estados Unidos sempre é uma corriqueira discussão por conta dos diversos atentados, tiroteios que tem em escolas, em shoppings e em diversos outros lugares. Ela também enaltece o legado de Joe Biden para não se mostrar uma pessoa infiel ou desleal àquele que é de fato ainda o presidente norte-americano, e tem prometido unir não só o Partido Democrata, que passou por várias fissuras, tem sido um partido muito questionado sobre a sua estabilidade, mas também prometendo unir a nação em diversos assuntos que envolvem exatamente a polêmica das pautas de costume e outras pautas relacionadas à política externa. É importante a gente, só para fazer o arremate, ressaltar que até agora não tivemos as falas de Obama, por exemplo, que é uma das lideranças democratas mais importantes, mas Kamala Harris garante que todos os delegados dos diversos estados americanos já estariam comprometidos a referendar a sua candidatura, e ela de fato que concorrerá contra Donald Trump à Casa Branca nas eleições dia 5 de novembro. Estaremos lá em Washington para acompanhar de perto. Agora, Luca Bassani, nós sabemos que a eleição presidencial norte-americana, ela se dá por meio do voto dos delegados. São 570 delegados e cada estado tem um determinado número de delegados, de maneira que ganhar a eleição na totalidade do coração dos norte-americanos não significa ser eleito presidente. Parece que a própria Hillary Clinton havia tido mais votos no total do território americano do que Donald Trump. Essa primeira pesquisa, 44 Kamala Harris, 42 Donald Trump, reflete o que precisamente? A pesquisa feita na totalidade do território nacional, qual a repercussão disso para os delegados que irão votar? E relembra ao nosso espectador um pouco do sistema eleitoral norte-americano.
Claro, Capeza. É importante sempre a gente fazer essa distinção para a nossa audiência, porque no Brasil, o presidente que tiver 50% dos votos válidos mais um, ele é eleito e é o presidente da nação por 4 anos. Nos Estados Unidos, o voto popular pouco importa para a eleição presidencial. Nós temos o sistema do colégio eleitoral. São 50 estados americanos, cada um desses estados tem um número de delegados proporcional à sua população. Então, o estado da Califórnia, que é o mais populoso, tem 54 delegados, por exemplo, e num total de 538 delegados, quem conseguir 270 será eleito o próximo presidente norte-americano. Nesse sistema, a gente tem estados que se comportam da mesma maneira ao longo dos diversos ciclos eleitorais. Temos aqueles estados que sempre são democratas e que sempre são republicanos. No lado dos democratas, temos o estado de Nova York, da Califórnia, Oregon, Washington, que sempre votam de uma maneira mais progressista. E do lado republicano, todo o centro dos Estados Unidos, o Texas, o Kansas, também Kentucky, entre outros estados menores. E aí a gente vê que há os estados pêndulo, aqueles que não são nem explicitamente democratas, nem explicitamente republicanos. E aí a gente tem o Arizona, o Wisconsin, também Nevada, Michigan, Carolina do Norte, Geórgia, alguns consideram, e também a Pensilvânia. E nesses estados há uma população muito misturada, de progressistas e conservadores, em população urbana, população rural, aqueles que são mais cristãos na pauta dos costumes, outros que são mais liberais. Então ela precisa ganhar as eleições nesses estados pêndulo, e até agora os discursos feitos não foram direcionados a esse público. Portanto, essa pesquisa, 44 Kamala Harris contra 42 Donald Trump, ela pega o voto popular e não em cada um dos estados, e pode não significar grande coisa, porque, como você bem relembrou, Hillary Clinton, em 2016, ganhou a eleição no voto popular, né, com 3 milhões de votos a mais, enquanto que Donald Trump ganhou de lavada no colégio eleitoral, no número de delegados, na combinação de cada um dos estados. Então, pode não significar grande coisa a eleição no voto popular. 44-42, Kamala Harris, no sistema eleitoral norte-americano que você acabou de explicar, pode não significar muita coisa. Informação que você tem aqui na Jovem Pan. Kamala Harris, ela é do estado da Califórnia. Califórnia e Nova York são estados mais populosos. Isso pode também ter repercutido nessa pesquisa? Rapidamente, porque hoje nós vamos girar com muito comentário. Ipsos é um instituto com bastante credibilidade, mas apenas com 1.000 pessoas e feito entre 2 dias. Não sabemos ao certo de qual parte dos Estados Unidos essas pessoas vêm. É importante sempre utilizar as pesquisas de cada um dos estados para analisar como que seria o resultado final das eleições. Portanto, parece ser algo um pouco mais para chamar a atenção das pessoas, mostrando que Kamala Harris é de fato uma candidata competitiva, e isso não podemos negar, senão ela não seria escolhida como a sucessora para um cargo tão importante, mas ao mesmo tempo ela esconde esse aspecto da política americana que é tão peculiar e que de fato é o que importa para se vencer uma eleição.